Eu considero um negócio gravíssimo, 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 que pessoas quando leem, por exemplo, Platão e Thomas Hobbes, que são os grandes filósofos, como se fossem dois membros da mesma espécie. Não são. Quer dizer, Hobbes pode ser até um filósofo interessante, mas ele não é um grande filósofo do tamanho de Platão e Aristóteles. Muito menos é um sábio inspirado por Deus. É apenas um sujeito com algum talento, que tem algumas ideias. Do mesmo modo, Kant ou Nietzsche. Então, isto quer dizer que existem livros antigos de ordem ou sapiencial, filosófica, no qual nós podemos continuar nos inspirando, porque mesmo quando parece estar errado superficialmente, eles nos estão nos dando soluções que são válidas, por assim dizer, eternamente. E esta coisa de que no fim dos tempos aparecerão homens que se distanciaram de si mesmos, que se divorciaram de si mesmos, é evidentemente uma antevisão profética do fenômeno da psicopatia que se espalhou pela sociedade de uma maneira avassaladora nos últimos 2 séculos e principalmente nas últimas décadas. Então, essa conduta, essa personalidade psicopática, ela primeiro consegue ter uma distância infinita em relação ao seu mundo interior, ou seja, ela não sente do mesmo modo que o outro. O que quer dizer que o seu aparato instintivo está construído de uma maneira diferente do dos outros. Note bem, nós podemos ter muitas diferenças que são criadas, vamos dizer, pela educação, pela cultura, pela diversidade grupal, étnica, etc, etc, etc. Essas diferenças são, em última análise, todas elas arbitráveis pelo exame racional. Porém, quando o aparato instintivo do sujeito, ou seja, a base perceptiva mais elementar, é diferente da sua, a análise racional, a palavra, ou vamos dizer, o discurso persuasivo, por mais persuasivo que seja, é absolutamente impotente. Não há discurso que faça o sujeito perceber uma coisa se ele não tem o aparato instintivo para percebê-la. E quando eu falo desse exame interior que todos os seres humanos fazem, ele é baseado, vamos dizer, ele tem um fundamento instintivo que é dado, vamos dizer, no próprio nível perceptivo. Quer dizer, ele percebe certas coisas e não pode negar que percebeu. Ele sente certas coisas e não pode negar que percebeu. É claro que a sua memória e a sua elaboração racional da coisa podem ser afetadas por fatores culturais diversificados, ou seja, pessoas que às vezes que tiveram substantivamente a mesma experiência em culturas diferentes podem representá-la mentalmente de maneira diferente, mas há sempre a possibilidade da conversão de uma coisa na outra. Senão, todos os livros da humanidade, fora da nossa cultura imediata, senão seriam incompreensíveis. Karl Marx, por exemplo, ele perguntava como é possível que, passado tanto tempo, as peças de Sófocles ou Ésquilo ainda nos comovam. Elas nos comovem justamente naquele ponto que não depende da diversidade de culturas, mas que se funda na universalidade do aparato instintivo. Então, os problemas da culpa humana, sobretudo culpa muito profunda, culpa muito grande, eles aparecem de maneira idêntica em várias culturas. A representação pode ser um pouco diferente, mas você vai ver que estão sempre falando da mesma coisa. Se, por exemplo, os personagens de Sófocles e Ésquilo fossem incapazes de sentir culpa, as suas peças seriam impossíveis, porque em geral elas giram em torno desse problema da culpa e da inocência. Então isso quer dizer que Ésquilo, Sófocles ou Eurípides entendiam os seus personagens como seres humanos normais, capacitados a fazer essa representação interior de si mesmos e sentir culpa. Mesmo quando às vezes objetivamente não fossem tão culpados assim. Agora vocês imaginem o confronto entre um indivíduo incapaz de sentir culpa e o outro capaz de sentir culpa. O primeiro vai levar uma vantagem enorme, porque justamente por ter entre a sua percepção de culpa e o julgamento efetivo que ele faz, essa distância, esta frieza, vamos dizer, esse abismo de indiferença, ele sabe como funciona o mecanismo da culpa, que ele não vivencia como experiência dele, mas que na mente dele, em vez de ser um sentimento imediato percebido por intuição dentro do seu universo interior, é percebido como uma longa dedução lógica. Então, ele não sente a culpa, mas ele compreende o mecanismo, a estrutura lógica embutida no mecanismo da culpa. Aquilo que para nós é um sentimento imediato, para ele é uma longa dedução. Dedução que pode ser altamente discutível. É muito interessante você ler a peça do Eugênio Corti, Processo e Morte de Stalin, onde, eu acho que eu já comentei isso, se não foi aqui, foi num programa, a história é a seguinte.
Stalin decide dar cabo de meia dúzia de seus colaboradores, como aliás era do seu costume. Os ministros de Stalin tinham um prazo de duração relativamente curto. E ele decide dar cabo de mais meia dúzia. E os convida para um encontro na sua casa de campo, onde os seus guardas já estão prontos para pegar os desgraçados e matá-los. Acontece que eles ficam sabendo disso, alguém canta a bola para eles e eles decidem virar a mesa. Então eles levam mais guardas, prendem os guardas de Stalin e prendem o próprio Stalin e decidem improvisar um julgamento de Stalin. No julgamento, Stalin discute com eles e prova que tudo o que ele fez não foi nada arbitrário, mas foi a simples aplicação lógica, racional e inevitável dos princípios do marxismo-leninismo. E eles não têm o que objetar, tá certo? Mas eles decidem matar o Stalin assim mesmo. Quer dizer, eles não sabem por quê. Falaram, olha, ele ganhou a discussão, mas vai morrer por causa disso mesmo. Você vê que os argumentos de Stalin são realmente perfeitos. Ali, embora a peça seja curtinha, a linha de argumentação dele é perfeita, mas essa linha de argumentação seria impossível se Stalin fosse por um momento só abalado pelo sentimento de culpa. Não, ele não tem nenhum sentimento de culpa, ele tem a certeza absoluta, aquilo que em inglês chama self-righteousness, quer dizer, aquele sentimento de que eu estou sempre absolutamente certo. É claro, o indivíduo que é capaz até de botar o princípio de identidade em dúvida, que se coloca acima do princípio de identidade, então ele está acima de tudo. E os imperativos morais, para ele, não significam nada mais do que um silogismo a mais dentro de uma cadeia dedutiva, que poderia ser montada de outra maneira. Ao contrário, o ser humano normal terá aquele sentimento que foi expresso por Schelling. Ele dizia, quando falarem do princípio de identidade, falem com o maior respeito que o princípio de identidade é Deus. Schelling tinha, perante o princípio de identidade, aquele sentimento, vamos dizer, de total rendição. Quer dizer, eu não posso contra isso. Isso é infinitamente superior a mim. E até para eu estar pensando isso, eu me apoio no princípio de identidade. Se não houvesse o princípio de identidade, nem eu mesmo estaria aqui. Tá certo? Mas, se até o princípio de identidade pode ser posto entre parênteses e você pode cavar entre você e ele uma distância infinita, como se ele fosse apenas uma proposição qualquer, por que você não poderá fazer o mesmo com imperativos morais, que afinal de contas não chegam a você como evidências externas e universais, mas que dependem da sua memória e dependem da sua maneira de narrar os acontecimentos. Ou seja, você tem muito mais flexibilidade para lidar com essas memórias do que para lidar com o princípio de identidade. Tá certo? Então, existem pessoas cujo aparato instintivo é diferente do nosso. So bizarre and strange, it's hard to describe. Eles não são diferentes porque têm uma ideia diferente, ou porque têm uma cultura diferente, ou porque receberam uma educação diferente, mas porque a sua base instintiva, corporal, neurológica é diferente da nossa. E coisas que nós percebemos e sentimos, eles não percebem e não sentem. Esses são chamados psicopatas. E, de fato, o número de psicopatas em circulação na sociedade aumentou muito nos últimos tempos. Isto significa o seguinte: o psicopata, ele não sente culpa, mas por isso mesmo ele tem uma facilidade enorme em gerar culpa, de fazer os outros se sentirem culpados. E num confronto, a pessoa normal que sente culpa está em imensa desvantagem, porque ela acabará confessando os seus erros, mesmo que não sejam tão grandes quanto aqueles dos quais ele está sendo acusado, ele acabará por admitir. Mesmo para se defender, ele dirá, bom, eu não fiz tudo isso de que você está me acusando, mas eu fiz isso e mais aquilo e mais aquilo. Instantaneamente ele está colocado em desvantagem e ele se tornará o objeto da execração pública, enquanto o seu acusador, que é um psicopata, uma mente criminal, sairá limpo. Uma conclusão que eu tiro facilmente é que todos os movimentos de inculpação do mundo são liderados por psicopatas. Por quê? Uma pessoa que sente culpa normalmente, ela modera o seu discurso de acusação a um outro, porque ela teme cometer injustiça, tá certo? Então, mas você vai acusar alguém de alguma coisa, você toma o cuidado de não acusá-lo de uma outra. Então, você dizer, por exemplo, que o indivíduo é um psicopata, implica automaticamente que o nosso critério de julgamento moral dessas pessoas terá de ser diferente daquele que você usa para julgar outras pessoas. Um psicopata é evidentemente um indivíduo mau, mas ele não pode ser bom. Ele não tem a possibilidade de ser bom, porque não tem o sentimento moral. Isto significa que o nosso diagnóstico de psicopatia, claro que ele pode ser acompanhado num primeiro momento de um sentimento de horror. Tá certo? Mas esse sentimento é enganoso.
Porque se você está lidando com um fenômeno de ordem natural, de ordem psicobiológica, por assim dizer, então nós temos que concordar que a pessoa que não tem sentimento moral, ela está colocada fora da possibilidade de ser julgada moralmente. É assim como, por exemplo, se você é mordido por uma cobra. Eu nunca fui mordido, mas uma cobra tentou me morder. Um dia que nós pegamos uma cobra aqui no jardim, e depois o Pedro abateu a tiros, eu pisei no rabo da cobra para impedir que ela fugisse, e ela imediatamente voltou a boca aberta para a minha perna para me morder. Eu literalmente tirei a perna fora, né? E o Pedro estava com a espingarda, eu já disse para ele atirar nela e ela atirou. Mas eu não fiquei com raiva da cobra, não é isso? Então, do mesmo modo, quando um cavalo me derrubou, eu não fiquei com raiva do cavalo. Ou se você for mordido por um cachorro, uma vez eu fui atacado por um cão de fila, eu me lembro, não dava tempo de eu fugir, então o que eu fiz? Falei, bom, alguma coisa ele vai me morder. Então eu fiz um negócio com ele, eu digo, ó, eu dou para você o meu braço esquerdo, você vai morder o meu braço esquerdo, enquanto isso, enquanto você está ocupado no braço esquerdo, eu vou arrancar as suas duas bolas. E eu acho que ele percebeu o meu raciocínio e pensou um pouco, falou, não está valendo a pena, virou as costas e foi embora. Então, mas eu não fiquei com raiva dele em nenhum momento. Com medo eu fiquei, evidentemente, mas com raiva não, era uma mera questão prática. E essa questão dos psicopatas, você tem que encarar exatamente assim. Essa questão de saúde pública, meu Deus do céu. Não adianta você ficar com raiva, você pode, claro, você pode ter um certo horror. Você tem horror do mesmo modo que... Né? Eu me lembro que se você vê, sei lá, um leproso na rua, isso não existe mais no Brasil, no Ocidente, mas na Romênia ainda existe. Né? Então, exemplo do sucesso do socialismo. Né? Tem leproso andando na rua. Você fica com horror, mas você não vai ficar com raiva do coitado. Então, o psicopata é a mesma coisa. Ele tem que ser removido e colocado numa posição no qual ele não possa interferir nem na política, nem na sociedade, nem na educação e muitíssimo menos na vida intelectual, que no fim das contas é o que vai determinar todo o resto. Então, esta capacidade, vamos dizer, para o juízo moral, que vem junto com o sentimento de autoevidência, é uma capacidade natural do ser humano. E a pessoa que é destituída dela, ela justamente por ser destituída, ela desenvolve em compensação uma capacidade de raciocínio extraordinário, porque aquilo que para você é um sentimento imediato, uma percepção de realidade, para ele é apenas uma série de silogismos. É uma hipótese. Por exemplo, se eu cometo uma cachorrada, que eu já cometi inúmeras, não é isso? Por exemplo, na minha remota juventude, o número de moças aos quais eu fiz promessas maravilhosas, etc, etc, e depois dei no pé. Né? Eu fiz isso. Eu instantaneamente sabia que era uma cachorrada. Algumas eu pedi desculpa, mas esperei alguns anos para pedir desculpa, porque eu era covarde demais para chegar na mesma hora e dizer, olha, isso aqui que eu estou fazendo é pura sacanagem, desculpa a vergonha que eu passei. Não, eu esperava passar uns anos para amortecer o negócio. Mas por que eu esperava uns anos? Porque eu sentia a culpa, eu sentia a vergonha. Não é isso? E todos nós sentimos isso. Isso quer dizer que essa vergonha não foi uma hipótese que me passou pela cabeça, ela era um fato imediato da minha experiência interior. Ela é um dado para mim. Mas suponha que eu transformasse isso numa mera hipótese. Então eu poderia manipular aquilo logicamente. E, evidentemente, uma hipótese não vem acompanhada nem daquele sentimento de realidade, o sentimento de evidência, não vem nada, é apenas um pensamento. Como uma equação no meio de um cálculo enorme. Então, o indivíduo que não tem esse sentimento imediato, por isso mesmo, ele tem uma maior capacidade de raciocínio a respeito dessas coisas. E tendo a maior capacidade de raciocínio, então ele tem, evidentemente, a maior capacidade de manipular o sentimento de culpa naqueles que ele sabe que tem o sentimento de culpa. Os movimentos de inculpação geralmente são liderados por psicopatas. Por quê? Porque eles revelam uma capacidade enorme de fazer o outro sentir culpa, mesmo quando o outro não tem.